Como será a vida depois do fim do mundo? Salmo 46, 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Esta é uma profecia de que tudo será desolado e destruído, segundo o profeta Davi. Há na Bíblia 3 povos que representam todas as línguas, tribos, povos e línguas e nações e dialetos no mundo. Primeiro, judeus, gentios e igreja. A igreja são os judeus e gentios convertidos. Que povos existirão depois do fim do mundo? Existirão dois povos, a igreja e as nações santas. A igreja, em Apocalipse 21, 2, é a cidade santa que desce do céu, também chamada de tabernáculo, também chamada de noiva. E as nações santas e reis são os homens que sairão do milênio, os que nascerem ou morrerem no milênio, mas servirem a Jesus após a ressurreição dos mortos, serão chamados pelo nome no livro da vida para morar na nova terra. Apocalipse 21, 24. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Então essas nações são povos, seres humanos, uma nova humanidade que morará, habitará a nova terra. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo estará com eles e eles serão o povo de Deus. Então Deus estará com eles, os homens. Não dá dizendo aí que são igreja nem que são santos, mas homens. Ou seja, uma nova humanidade santificada, que não foi glorificada, não foi arrebatada, não participou do arrebatamento, mas saiu depois do julgamento do trono branco e mora agora na nova terra. Tipos de pessoas que não existirão mais depois do fim do mundo. Apocalipse 21, 8 e 27. Medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Também Apocalipse 22, 15. Ficaram de fora os cães, que são os líderes de igreja que comem a lã da ovelha. E todo o que ama e pratica a mentira. E por fim, Apocalipse 20, versículo 10. O diabo foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. Esse é o tipo de gente que não existirá mais no novo mundo. Vamos falar então sobre a formação étnica dos dois povos que habitarão o novo mundo, a igreja e as nações santas. A igreja, aos Efésios 2,19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aos Gálatas 3,28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há mulher, homem, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso significa que nem grego nem judeu. Isso significa que não haverá mais divisões religiosas, nem grego nem bárbaro, que não haverá mais divisões culturais, nem servo nem livre, não haverá mais divisões socioeconômicas, nem macho nem fêmea, não haverá mais divisões humanas em relação ao sexo. Apocalipse 21, versículo 3. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e virão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não estarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumiará. Então esse povo não tem mais fome, não tem sede, não tem cansaço. Esse povo não é parente de ninguém mais, não tem irmandade no sentido de consanguinidade, porque ninguém está casado ou se dá em casamento, porque são filhos de Deus. Mateus 22, 30. Pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então essa é a formação étnica da igreja no novo mundo. Agora a formação étnica das nações santas no novo mundo. Apocalipse 21, 3. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, porque já as primeiras coisas são passadas. O tabernáculo é a igreja que desceu como cidade santa na terra santa. E encontrando com essas nações santas que estão morando ali, essas nações são homens, ou uma nova humanidade. Não são santos, não são igreja, mas são seres humanos comuns. Aí a diferença deles é que eles são santos. Não existe mais morte, nem pecado, nem Satanás, porque agora é uma nova humanidade. Deus desce, Deus está com eles e também eles são povos de Deus. Deus é o Deus deles e eles são o povo de Deus. Essa é a formação étnica das nações santas e desses reis que vão habitar a nova terra. Vamos falar agora de onde vem a igreja, as nações e os reis que habitarão o novo mundo. A igreja virá da grande tribulação, Apocalipse 10, 6. Não haverá mais demora.
mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse estivesse para tocar a sétima trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, que anunciou aos seus servos, os profetas. Então eu sou pós-tribulacionista, acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Sendo assim, como diz aqui em Apocalipse, no sétimo ano, o sétimo anjo, nos dias de sua voz, de sua ordem para tocar, será revelado o mistério de Deus. O mistério de Deus é a igreja, e o mistério da igreja é Cristo em nós, a esperança da glória, que Paulo chamou de mistério da piedade, ou seja, é a graça que foi favorecida a nós, que nos fez ser igreja, diferentemente do mistério da iniquidade, que é a corrupção do mundo, que vai levar muita gente para o inferno, porque a porta lá é larga. Então, como a Bíblia está dizendo, na sétima trombeta, no sétimo ano, pela voz do sétimo anjo, vai se cumprir o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos. Então a igreja está vindo da tribulação. Vamos ver então Apocalipse 24, versículo 4. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. Então esse povo está saindo da grande tribulação. Apocalipse 7,14. Estes são, entre aspas, a igreja, os que vêm da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. A expressão de dia e de noite, a expressão noite se refere à nação santa que mora ao lado da cidade santa, porque dentro da cidade santa não tem noite, só tem dia, porque lá é eterno. Do lado de fora, na Terra Santa, existe noite e dia, porque lá é Cronos, é tempo que conta, tem as estações de ano, frio, sol, calor, colheita, semeadura, estações de ano. E por isso que eles estão diante de Deus, dentro da cidade, mas em relação a quem está de fora, na Terra Santa, eles estão servindo a Deus de dia e de noite. Ainda continuando a falar de onde vem a igreja, as nações e os reis que habitarão o novo mundo. Na parte 3 falamos de onde vem a igreja, agora vamos falar sobre de onde vêm as nações e os reis para o novo mundo. As nações e os reis virão do milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos, ou seja, os perdidos desde Adão, que não ressuscitaram no dia da primeira ressurreição e nem foram arrebatados, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esse povo não ressuscita porque são aguardando o julgamento final, que vai ser 1007 anos depois do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. Esse abrir de livros significa o julgamento dos perdidos mortos desde Adão. Agora eles ressuscitam. Mas a Bíblia não chama que eles revivem, mas que eles ressuscitam, mas são mortos. João diz: Eu vi os mortos. Por quê? Porque para Deus, eles, ainda que ressuscitados, estão mortos, já separados, já estão destinados a irem para o lago de fogo. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Ou seja, o abrir deste livro, que é o da vida, significa o chamamento das nações obedientes a Cristo, que nasceram ou morreram no milênio. E os mortos, ou seja, os ímpios mortos desde Adão, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E tudo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, os que morreram sem Cristo, desde Adão até 1007 anos depois do milênio, esses são ressuscitados, mas são chamados ainda de mortos, e eles são sentenciados pelo que está escrito nos livros. Depois que termina a sentença nesse juízo final, dada pela condenação deles das más ações nos livros, aí abre-se o livro que é chamado da vida. Quando se abre esse livro, aí quem nasceu ou morreu no milênio e serviu a Jesus, esses são chamados para entrar na nova terra. E esses são as nações e os reis que vão morar na terra santa, ou no novo céu e nova terra. Por que é necessário haver nações e reis no novo mundo? Nações sempre existirão para a igreja reinar sobre elas. Daniel 7:27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vamos falar sobre o que existirá na nova terra depois do fim do mundo. Vai existir o mar, como existe hoje, vai existir estações do ano, a terra será eterna, o sol e a lua não deixarão de existir. Sim, também
lavradores para lavar a terra e, por fim, uma cidade santa no meio da terra. Vamos falar agora sobre o mar, que vai ainda continuar nesta nova terra. Jeremias 5:22. Não me temeis a mim, diz o Senhor, não tremeis diante de mim, que pus a areia do limite do mar, não que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar, ainda que se levantem as suas ondas, não podem prevalecer, ainda que bramem, não a podem traspassar. Então, se Deus colocou a areia por limite do mar, por ordenança eterna, então a praia do mar é uma ordenança eterna para conter a fúria das ondas. Se a praia é eterna, o mar também o é. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E viu um novo céu e nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Só que este mar aqui é mar de nações ímpias ou gentílicas. Esse mar de gente não vai existir mais. Como sabemos disso? Está em Apocalipse 20, versículo 13. Versículo 14. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, mas o mar não foi lançado no lago de fogo. Porque esse mar é tanto literal, que ele joga para fora os mortos, mas também é espiritual, que representa todos os mortos sem Cristo, que saem agora, e esses não existirão mais. Esses mesmos mortos, que representam um mar de mortos, eles não existirão mais. Então, o mar de mortos, de gentios, que ressuscitam em pecado e em condenação, não existirão mais. Gênesis 1, versículo 10. Chamou Deus ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então o mar não tem nada de ruim nele. Deus gostou quando fez o mar e disse que era bom. Por isso o mar existirá na cidade nova, ou na nova terra, no novo céu e na nova terra. O que existirá na nova terra depois do fim do mundo? Na parte 5 falamos que existirá o mar, e agora na parte 6 falaremos sobre a própria terra, que esta nova terra é a antiga terra, que antes era chamada de Monte do Senhor, a terra dos anjos. Ezequiel 28:13. Estiveste do Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda a pedra preciosa. Essa terra era uma terra mineral. As pedras preciosas estavam na superfície e não no fundo da terra como hoje está. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Nessa terra antiga foi criada a música, até que em ti se achou iniquidade. Foi lá também que começou o pecado. Te lancei profanado fora do monte de Deus. Então Deus lançou os anjos que rebelaram, e eles afundaram essa terra antiga, e ela ficou sucumbida debaixo das águas, e ela ficou sem forma e vazia. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Então Deus, no Gênesis 1, versículo 9, ele chama de volta essa terra das águas e diz: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim se foi. Então Deus fez o homem e o colocou nessa terra. Gênesis 2:8. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Essa terra, então, ela é amaldiçoada pelo pecado do homem, e Deus, então, traz o dilúvio para sucumbir a terra de volta. Gênesis 7, 11 e 19. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na terra. Mas Deus, então, trouxe de volta a terra debaixo das águas, repovoando a partir das 8 pessoas de Noé. Gênesis 8:1. Deus lembrou-se de Noé, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Agora essa terra pós-diluviana está condenada a fogo, segundo Pedro 3:7. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Desse fogo sairá uma nova terra, segundo Pedro 3:10. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, dos quais habita a justiça. Esses céus, então, passarão pelo fenômeno de fugir da presença do Todo-Poderoso, Apocalipse 20, versículo 11. E fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E aí vai nascer um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21:1. E viu um novo céu e nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Mas essa terra agora renovada será eterna. Ela permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Esta é a terra nova do novo mundo. Ainda estamos falando sobre o que existirá na nova terra. E
Na parte 5 falamos sobre o mar que ainda existirá. Na parte 6 falamos sobre a terra que será eterna e nova. E agora na parte 7 falaremos sobre as estações do ano, o sol e a lua, pessoas que vão lavrar a terra e por fim uma cidade santa que descerá do céu e far-se-á uma com a terra nova nesse novo mundo. As estações do ano esse assunto está registrado em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, nessa nova terra, a vida continua como ela é agora, apenas com a diferença de que todos são santos, nações santas, reis santos. O mal já não existe, a morte não existe, a morte não existe e o Satanás também não existe. Também o sol e a lua serão eternos, como símbolos da eternidade de Deus no meio dos homens. Salmo 72, 7 e 17. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, por todas as gerações. Permaneça o seu nome eternamente enquanto o sol durar. Salmo 89, versículo 29. Farei que subsista para sempre a descendência e o trono de Davi como os dias dos céus. Versículo 36. O trono de Davi será como o sol diante de mim. Versículo 37. Será estabelecido para sempre como a lua e ficará firme enquanto o céu durar. Também muitos homens serão lavradores para cuidarem desta nova terra. Gênesis 3:3. O Senhor Deus lançou fora o homem do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Porque Deus fizera a terra para ser habitada e não desolada, e que fosse também cuidada. Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. E por fim descerá do céu a cidade santa, que será a morada da igreja. Apocalipse 21:2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Essa cidade estará no meio de toda a terra, que, pelo que se entende, será uma Pangeia novamente, e no meio dessa terra estará a cidade santa chamada Nova Jerusalém. Falaremos agora sobre como as nações da igreja viverão no mundo novo. As nações, segundo Apocalipse 21:24, as nações andarão à sua luz, ou seja, a luz da cidade santa, que emana da cidade santa. A glória refulge para a terra nova. E os reis da terra trarão para a cidade santa a sua glória. De ano em ano, os reis da terra, as nações, vão adorar o rei lá nesta cidade. Não entrarão, mas levarão para a cidade santa a sua glória e a sua honra. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, dia e noite estão na terra nova. Por isso tem dia e noite, e o diabo e seus demônios estão atormentados de dia e de noite, de século em século, porque aí conta-se o tempo. Tem anos, dias, meses, dão-se em casamento, a vida é normal. Por isso que o tormento dos demônios, do falso profeta, da besta, todos se esqueceram de Deus e foram lançados dentro do lago de fogo, estão atormentados de dia e de noite dentro da terra nova. Apocalipse 7:17. Porque o cordeiro que está no meio, ou seja, no meio é no íntimo de Deus, na alma, é a alma de Deus. E diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos da lágrima. Ou seja, da cidade santa, onde o rei está sentado no seu trono, Deus e o cordeiro, ele conduzirá, apacentará, guiará, guardará os moradores, que são as nações santas e os seus reis, os moradores da terra santa, da nova terra. Eles serão apacentados e viverão sob a luz, debaixo dessa proteção da glória e da presença da igreja que mora na cidade santa e do cordeiro que está sentado no trono de Deus. Vamos falar como a igreja viverá na terra nova. Apocalipse 21:10. E mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A glória de Deus alumia a cidade, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. Agora Apocalipse capítulo 22, versículo
5. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará. E reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui é uma expressão de tempo, reinar pelos séculos dos séculos. A igreja reinará sobre as nações santas na terra santa. E é pelos séculos dos séculos, porque na terra santa tem tempo, tem dias, tem meses, tem estações do ano. E em relação a eles, a igreja reina de século em século. Em relação à própria igreja, a igreja reina eternamente de dentro da cidade santa. Agora Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cor das nações. Essa árvore é a própria igreja. Essa árvore é a própria cidade. Ela é uma representação de saúde que emana para as nações santas. O Cordeiro, Deus e o Cordeiro estão assentados no trono dentro da cidade. A glória deles ilumina toda a cidade e isso contagia a igreja. A igreja emana essa glória para as nações como saúde, como folhas que curam e como fruto que alimenta. Porque as nações não foram transformadas, apenas são santas. Só a igreja foi transformada e glorificada. Agora o capítulo 22 e o versículo 3 de Apocalipse. Ali não haverá jamais maldição. Nela a cidade santa estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Assim só a igreja pode ver Deus, porque está dentro da cidade santa e foi glorificada. A igreja pode ver Deus, porque também tem suas testas assinaladas com o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome de Jesus, que é o Verbo de Deus. E por último, capítulo 7, versículo 15 de Apocalipse, versículo 16, quer dizer. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Assim será a vida da igreja dentro da terra nova ou do novo mundo.